Eu tenho uma matriz que eu vou chamar de I de identidade. I2, o que significa I2, professor Domingos? Significa que é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. É uma matriz de segunda ordem, ok? O que eu faço agora? Eu faço o seguinte, na diagonal principal, lembra da diagonal principal? Lembra? Esqueceu? Veja só. Na diagonal principal, eu vou colocar os números 1 e 1. E na diagonal secundária, eu vou colocar os números 0, 0 e 0. Então, uma matriz é dita identidade quando ela é uma matriz quadrada, número de linhas igual ao número de colunas, onde na diagonal principal você tem que números? Números 1. E na diagonal secundária você tem o quê? 0. Claro que eu estou falando aqui da 2 por 2. Agora repare o que acontece na próxima. Repare o que acontece na 3 por 3. No caso da 3 por 3, gente, na diagonal principal nós temos número 1 e todos os outros elementos são iguais a 0. Professor, e se fosse uma matriz 4 por 4? No caso, uma matriz identidade 4 por 4. Veja o que acontece. Na diagonal principal, você tem números 1 e todos os outros elementos são iguais a 0. Este é o conceito de matriz identidade e esse é o conceito importante, pessoal, para o que vem pela frente. Você vai falar, professor, eu não posso mexer com matrizes em termos de operações? Eu posso somar matrizes, por exemplo? Pode. Subtrair? Pode. Pode sim. É o que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. Nós vamos mostrar operações com matrizes. Então vamos fazer uma soma de matrizes, uma adição de matrizes. Para isso, utilizaremos esse exemplo. Olha só. Nós temos uma matriz aqui, gente, uma primeira matriz. Qual é o tamanho dessa primeira matriz aí, gente? Quantas linhas ela tem? 2. E quantas colunas? 3. Ela tem 2 linhas e 3 colunas, então ela é 2 por 3. A gente escreve o tamanho assim, 2 vezes 3, tá? Mas a gente lê 2 por 3, ok? Repare que a segunda também é 2 por 3. E aí nós já temos uma condição básica. Nós só podemos somar ou subtrair matrizes se elas têm o mesmo tamanho, se elas têm a mesma ordem, senão não. Tá? Então voltando, some agora. Mas professor, como é que faz a soma? Você faz assim, você vai somar o primeiro elemento da primeira matriz com o primeiro elemento da segunda, o segundo elemento da primeira com o segundo da segunda, e blá, 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 e assim por diante. Então, por exemplo, você vai somar o número 1 da primeira matriz com o número 0 da segunda, ali na posição. Ó. 1 mais 0 dá 1. Agora você vai somar o 5, que é o elemento A22 da primeira, com o A22 da segunda. Você vai fazer 5 mais menos 2, ou seja, 5 menos 2 que dá 3. Próximo, elemento A33 com A33 da segunda, ou seja, 0 mais 3 que dá 3. Vamos agora à segunda linha, elemento por elemento, vamos lá? 2 mais 9, 11. Olha a posição. O 2 e o 9 estavam na mesma posição, mas em matrizes diferentes, somou, coloca na mesma posição da matriz resultado. 2 mais 9 dá 11, 3 mais 1 dá 4 e menos 1 mais 3 dá 2. Pessoal, matriz resultado 1, 3, 3 na primeira linha, 11, 4, 2 na segunda linha. É barbada. Moleza, né? Professor, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Sempre que começa a aparecer coisa muito fácil, eu já fico desconfiado. Você sabe que esse é um temor que os alunos têm, né? Quando o aluno começa a estudar uma coisa e começa a ficar muito fácil, o aluno pensa, não, vai complicar daqui a pouco. Na verdade, não fique com essa mentalidade, senão você não vai aprender matemática nunca. Tudo bem? Vamos em frente? Olha só. Nós temos agora, pessoal, uma subtração. É parecido com a soma. Então, o que eu faço? Eu tenho 2 matrizes do mesmo tamanho. A primeira, 2 menos 3, 8 e 5. Eu vou subtrair a segunda, 2, 4 menos 2 e 2. Elemento por elemento. Vamos lá. 2 menos 2, 0. Mas você reparou que eu fiz uma coisa diferente aqui? Você reparou? Sabe o que eu fiz? Ao invés de subtrair, você pode pensar assim. Subtrair é o mesmo que somar pelo oposto. Professor, como é que é? É o seguinte, se eu estou subtraindo 2 números, 7 menos 5, não é a mesma coisa que fazer 7 mais menos 5? É o mesmo que somar pelo oposto. Então faça o seguinte, ó, faça assim. Pegue a segunda matriz e faça a oposta dela. Então, repare, segunda matriz era 2, 4, menos 2 e 2. Eu vou fazer menos 2, menos 4, 2 e menos 2. Troquei os sinais. E agora eu somo as duas. Então, olha lá, aqui na segunda linha, ali, ó, 2, 2, mais menos 2 dá 0.
Menos 3 mais menos 4 dá menos 7. É uma soma, né? Você está somando os dois números, somando dois números negativos, está agrupando dois números negativos. Depois, 8 mais 2 dá 10 e 5 mais menos 2 dá 3. 5 mais menos 2, ou seja, 5 menos 2 que dá 3. Ok? Somar, adicionar ou subtrair matrizes, elas têm que ter o mesmo tamanho. Elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Agora, pessoal, o que se cobra em vestibular é uma situação como essa aqui, ó. Veja só. Nós temos aqui uma matriz A e uma matriz B. Veja a matriz A. X, 5, Z, Y menos 1, certo? Essa é a matriz A. E agora eu vou te dar uma outra matriz B que tem o mesmo tamanho. Veja só. B, menos 2 e 5, 3 e 4. E agora eu quero que você iguale as duas. Porque olha só, eu adicionei e subtrair matrizes. Nesse exemplo, pessoal, nós vamos fazer uma comparação, nós vamos igualar duas matrizes. Para igualar as duas, elas têm que ter o mesmo tamanho também. E como é que eu igualo? Do mesmo jeito que você somou e subtraiu, elemento por elemento, de mesma posição. Assim, ó. Iguala as duas, então. X tem que ser igual a menos 2. Pronto, x igual a menos 2 já é uma resposta. Agora, repare o número 5. O 5 de uma matriz já está o 5 da outra. Tem que ser mesmo, eles têm que ser iguais. E aí? O Z tem que ser igual a 3. Está aqui, ó, Z igual a 3 como resposta. E o último aqui, ó, Y menos 1 tem que ser igual a 4. Meus amigos, se Y menos 1 é igual a 4, você passa o menos 1 para o outro lado, vai ficar mais 1. Vai ficar Y igual a 4 mais 1, que dá quanto? 4 mais 1, que dá 5. Portanto, X igual a menos 2, Y igual a 5, Z igual a 3. O que nós fizemos? Nós igualamos duas matrizes. Nós só podemos igualar se elas têm o quê? O mesmo tamanho, se elas têm a mesma ordem. Depois de ter feito essas operações com as matrizes, agora a gente vai fazer assim, a gente vai pegar uma matriz e multiplicar por um número real. Ou, como costumamos dizer no ensino superior, vamos multiplicar uma matriz por um escalar. Um número real é chamado de escalar. Imagine assim, eu tenho uma matriz, certo, qualquer, e vou multiplicar por um número. Você fala, como é que faz isso, professor? É só você me acompanhar. Veja, eu tenho o seguinte, eu tenho uma matriz A, que é 1, 5, menos 2 e 3. Eu vou multiplicar essa matriz por 2. Então, é como se eu fizesse o dobro da matriz, eu vou multiplicar por 2. Então, como é que você faz? Você multiplica cada elemento da matriz pelo número 2. Então, a matriz A, multiplique 1 por 2, dá 2. Multiplique 5 por 2, dá 10. Multiplique menos 2 por 2, dá menos 4. E multiplique 3 vezes 2, dá 6. Pronto, você achou a matriz multiplicada por 2. A matriz dada que foi multiplicada por 2. Ô professor, mas eu só posso multiplicar? Não, na verdade, se você quiser, você também pode dividir por um número. Você imagine assim, imagine que você tem uma matriz qualquer, uma matriz B, e você vai pegar essa matriz B e vai dividir por 2. Veja só. Então, o segundo exemplo aqui na sequência já. Matriz B, 4, 6, 2 e 8. Eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Muito simples. Na verdade, pessoal, adicionar matrizes, subtrair matrizes, igualar e multiplicar por um número real é bem simples. O que tem de pior em matrizes é quando a gente tem produto matricial. O que é isso, Domingos? É multiplicação de matriz por matriz, que é o que eu vou te mostrar agora. Essa multiplicação, gente, ela tem alguns detalhes um pouco mais delicados, então eu vou pedir um pouquinho mais de paciência de vocês e um pouquinho mais de atenção. Vamos lá? Seguinte, imagine que você tem uma matriz A 2 por 2, a matriz é 1, 2, 3, 4, e uma matriz B, menos 1, 0, 5 e 2. Ok? Professor, elas têm que ter o mesmo tamanho? Não exatamente isso. Na verdade, gente, a gente só consegue multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Como é que é, professor? Deixa eu te explicar. Você imagina assim, você tem uma matriz 2 por 3. 3, tá? Número de colunas. E você tem uma outra matriz que é 3 por 5. Então é 2 por 3, 2 vezes 3, como se fosse um vezes, e 3 vezes 5. Como 3 é igual a 3, 3 colunas de uma, 3 linhas da outra, aí eu posso multiplicar. E sabe por que tem que ser assim? Porque a multiplicação é feita da seguinte forma. Você vai multiplicar linha da primeira por coluna da segunda. Então veja comigo.
1 e 2, que é a primeira linha, você vai multiplicar por menos 1 e 5, que é a primeira coluna da segunda.